Quem disse que ela não vinha? Dora Kramer está aqui de plantão junto com a gente. É um feriado mais ou menos, a gente tem dito, né? Em alguns lugares foi antecipado, em outros não, enfim. Mas estamos aqui firmes e fortes, a Dora com a gente. Tem notícia importante, aliás, bastante notícia, Dora. Ontem a gente teve a confirmação por parte da Polícia Federal de que o Amarildo da Costa, conhecido como Pelado, confessou os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. A gente trouxe informação em primeira mão, inclusive com o nosso colega em Brasília, o Valteno de Oliveira. E em um relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal relatou dificuldades para executar medidas de proteção em terras indígenas. É um problema que a gente esteja diante de uma tragédia como essa, de um crime brutal, não é, Dora? Mas que ele tenha pelo menos servido de holofote para a gente jogar luz nessa região, né, Dora? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Pois é, gente, mas a gente joga holofote, é verdade, mas eu acho que em termos de atitude do governo com relação à Amazônia, com relação ao meio ambiente, dificilmente vai mudar. A gente viu a atitude, a reação do presidente Jair Bolsonaro, ele reclama porque ele é muito criticado, que colocam a culpa nele. É o seguinte, outros assassinatos assim, emblemáticos, crimes emblemáticos aconteceram, por exemplo, no Chico Mendes, em 88, no governo Sarney, da missionária Dorothy Stang, em 2005, e não se fez disso que o presidente atual reclama, não se fez esse link, não se fez tantas críticas aos presidentes da época, José Sarney, no caso Chico Mendes, e o Lula, no caso da Dorothy Stang. Mas por que isso acaba chamuscando mais, reverberando de uma maneira negativa do presidente Jair Bolsonaro? Por causa das atitudes do governo, das atitudes pessoais assim do presidente Jair Bolsonaro em relação a uma tolerância com a ação de madeireiros, de garimpeiros, de pescadores e caçadores ilegais. Por isso que se faz essa crítica, né? Acaba chamuscando nele. E junto a isso, a gente teve a reação do presidente culpando as vítimas, né? Ele não fez nenhuma declaração sobre a situação propriamente dita, dominada, ou pelo menos em vias de ser dominada pelo crime, não apresentou nenhuma proposta de atuação do governo, se limitou a culpar as vítimas, dizendo que eles fizeram uma aventura, que foram imprudentes e tal. Isso aí, esse tipo de posição, é uma posição que revela mais uma vez a insensibilidade que já vinha lá desde a reação ao comportamento do presidente na pandemia e dificulta, se não inviabiliza, o trabalho dos marqueteiros da campanha dele que tentam suavizar a imagem, a figura do presidente. Com esse tipo de atitude fica muito difícil. Não quer dizer, para aí a gente entrando já num terreno de como reverbera eleitoralmente, eu acho que não muito, porque os apoiadores do presidente não deixariam de votar por causa disso, mas dificulta essa ampliação do eleitorado, que uma dos caminhos seria a humanização da figura. E a reação do presidente realmente não ajudou, ao contrário, dificulta muito esse caminho. Só lembrar que no ano passado o presidente estava lá em terras árabes vendendo a Amazônia como paraíso na terra, falando que estava igual em 1500 e aí de repente corta a cena, esses dois estavam fazendo uma aventura, eles sabiam onde estavam pisando, que paraíso na terra é esse, né? Onde as pessoas que denunciam desmandos são criminalizados, por fazer o seu trabalho. É uma coisa, é uma lógica completamente absurda, né? E é isso que está acontecendo agora, porque é um pensamento que reverbera nas redes de apoiadores do presidente, né? De que eles estavam lá e eles são culpados por estarem lá, simplesmente por estarem lá trabalhando. Bom, outros assuntos aqui da nossa pauta, Dora Kramer. Fundão eleitoral, 5 bilhões, moedinha, né? Um troquinho aí para os partidos aqui no país. Dá para pagar umas contas, hein? Isso aí sempre vem na discussão, o pessoal, tem muita gente que critica e tal. No final das contas, todo mundo quer uma fatia desse dinheiro, né? Inclusive o partido do presidente, que já criticou, ameaçou vetar, a gente lembra.
Olha só, estão me ouvindo? Tamo. Sim, sim. Ah, então tá bom. Olha, o Sheila fez uma referência aí a um relatório da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal relatando dificuldades de atuação na região amazônica. E uma das dificuldades, se não uma das principais, é a falta de recursos. E aí a gente vê exatamente isso no mesmo dia em que o Tribunal Superior Eleitoral faz essa divulgação da distribuição, agora oficialmente, distribuição desses 5 bi. Esse pessoal nunca viu tanto dinheiro, os partidos, as direções partidárias nunca viram tanto dinheiro. Olha aqui, a coligação do Lula vai receber a maior fatia, considerando os partidos aliados, juntando, dá 1 bilhão e 200 milhões. Os partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, 88 milhões de reais, quase 1 bilhão. Quer dizer, é um negócio nunca visto. Essa história, isso cria uma captura dos caciques, porque quando havia as doações por outros métodos, eram próprios candidatos para as campanhas, agora centralizado na direção partidária, o que dá um poder imenso, e obviamente esses presidentes de partido querem mais se eternizar no posto, né? Eu conversava, eu acho que tem uns 15 dias, com o senador Tasso Gereissati sobre esse assunto, perguntei a ele, não tem jeito, porque para mudar isso precisa ser o Congresso. Como é que muda? Aí ele falou, olha, porque vai precisar ter um jeito, vai precisar. Por exemplo, começar por, de repente, proibir a reeleição nas presidências dos partidos, implementar ali um sistema de rodízio, por lei, que é pelo menos para que isso não seja de interesse, comece a se diluir o interesse das direções partidárias de manter esse tipo de mecanismo. Mas eu acho, de qualquer maneira, muito difícil. Agora, se a gente tiver outra eleição, porque da eleição passada para agora, gente, eu confesso que eu esqueci, mas acho que dobrou o dinheiro. Sim. Da eleição, foi isso? Foi. E aí o Congresso faz assim, a seu bel prazer, à vontade, sem a menor cerimônia. Eu fico pensando, isso tem um paradeiro, e na próxima eleição, quanto vai ser? 10 bi? O que é isso? Quer dizer, não é nem... A gente, claro que fazendo um link com a situação do país, a coisa é mais absurda ainda, mas não precisa nem disso. Nem país desenvolvido, nem país rico tem uma situação como essa que é absolutamente distorcida. Algum jeito é preciso dar nessa história. Não sei se o retorno das doações empresariais, com uma fiscalização mais rigorosa em relação ao Caixa 2. Eu aqui, pessoalmente, acho que o mundo ideal é cada partido que se mexa por si para conseguir, faça vaquinha, venda camiseta, sei lá o quê, para conseguir ter o seu dinheiro para conseguir financiar. A gente não é obrigado a financiar, e muito menos nesse montante de que a gente está tratando. 4 bi e 900 milhões, 5 bilhões de reais. É muita coisa. Dora, ainda na nossa pauta, o ministro da Defesa sugeriu ao ministro Luiz Edson Fachin um encontro de equipes técnicas do TSE e das Forças Armadas. Continua rendendo essa história. Vai até onde essa história, hein, Dora? Pois é, vamos ver como é que o TSE sai dessa, como é que reage, porque depois daquela manifestação do ministro da Defesa, dizendo que uma manifestação assim dura, né, dizendo que as Forças Armadas se sentiam desprestigiadas pela Justiça Eleitoral, faz aí esse gesto que aparentemente, digamos assim, é um gesto de amizade. Vamos aqui conversar, tal. Mas na verdade, qual é a intenção? A intenção é voltar a sentar na mesa, dividir holofotes, luzes, câmeras, ações com a Justiça Eleitoral. Não compete às Forças Armadas, e as Forças Armadas, pelo menos o Ministério da Defesa, quer estar sentado nessa mesa, até porque, além de dividir o protagonismo, o que já é uma coisa que factualmente
completamente incompatível com as funções das Forças Armadas, é a Justiça Eleitoral que comanda esse processo, ela quer continuar, o Ministério da Defesa, a sentar ali para continuar contestando, tendo voz para contestar o sistema eleitoral. Essa é que é a jogada. Eu só não sei, não consegui saber como é que o TSE, depois daquilo que foi considerado um equívoco de chamar os militares para integrar a comissão de transparência, como é que vai se sair dessa, porque a intenção, a manobra, digamos assim, é clara, né? E, obviamente, os juízes já perceberam isso.